pessoal, boa noite, sejam bem-vindos à quarta Masterclass Internacional e hoje é a segunda aula. Já iniciamos ontem, eu já vou falar um pouquinho do que fizemos, mas olha só, gente, iniciando nesta fase preparatória, que são 7 dias, de fase preparatória. E você está iniciando aqui no maior movimento de confeitaria da internet. Então se prepara, porque tem muitas técnicas, muitas coisas para a gente passar para você aprender, e você participando dessa maratona do confeiteiro, você pode se tornar a maior referência em decorações de bolos aí da sua cidade. Então, olha, se prepara, caderno na mão. Eu vou falar um pouquinho do que nós já fizemos ontem e o que vamos fazer hoje na segunda aula dessa primeira fase preparatória, que são 7 dias. Já falo um pouquinho das outras fases também. Gente, mas olha só, para quem não me conhece, eu sou a chefe Léo Oliveira, sou especialista em decorações de bolos, tá? Trabalho já, né, gente, há mais de 30 anos na área de decorações, de confeitaria, já dou aulas há mais de 20 anos, então são 30 aulas de confeitaria, trabalhando com bolos artísticos e mais de 20 anos dando aulas. Então, gente, estou aqui para passar para vocês todas as técnicas que eu já aprendi. E ao longo desses 30 anos eu guardei, melhorei e agora eu vou passar para vocês, tá bom? Então vamos lá, vou falar um pouquinho sobre a aula de ontem, que já começamos, né? Na aula de ontem nós fizemos 3 tipos de massas coringa. E esta aula, gente, eu falei tudo sobre uma massa semi-amanteigada de pão de ló. É uma massa que você pode colocar até ou chantininho ou chantilly, ou pasta americana em cima dela, que ela aguenta também, tá? Uma massa estruturada. Ou então um glacê mármore, buttercream, o que você quiser colocar em cima dela. Fizemos uma massa branca, bem estruturada, uma massa coringa de chocolate sensacional. E fiz também uma massa já com emulsificante, né? Mas trabalhando aí já com uma decoração na própria massa já de animal print, porque quando iniciar a nossa Masterclass na segunda fase, a Masterclass, assim, os bolos artísticos, né? Eu vou passar um bolo lindíssimo para vocês, infantil, e eu vou utilizar essa massa. Aliás, eu vou utilizar todas essas massas, mas já explicando para vocês desde o início, tá bom? E agora, na aula de hoje, é uma aula muito técnica, então se prepare. Esta aula é uma aula que vai exigir muito da sua atenção. Você precisa estar bem atentos, porque além de eu falar tudo hoje sobre glacê real, que é uma cobertura até assim que muita gente tem muita dúvida, porque pouco é utilizada. Ou, aliás, pouco era utilizada, porque ela está entrando de novo no mercado, estamos trabalhando novamente com glacê real, e eu vou passar uma cobertura daqui mais alguns dias para vocês, que chama-se glacê mármore, que vocês vão precisar do que vocês vão aprender aqui hoje, tá? Então, todas as técnicas que eu passar para vocês ao longo desta semana, que são 7 dias, uma semana preparatória, você vai utilizar ela, nós vamos utilizar ela, né? Depois, na segunda fase desta Masterclass, que são 4 dias intenso, maratona mesmo, que são bolos artísticos, que eu vou fazer com vocês aqui 4 dias. Aliás, vai ter até um dia, gente, que eu vou fazer um bolo de andar de 3 andares, vai ser sensacional. Eu vou fazer um bolo de 2 andares também, além de outros tantos que vocês vão aprender. Inclusive, na segunda fase, no primeiro dia da segunda fase, eu vou ensinar vocês a fazer também bolachas decoradas, e nós vamos precisar do glacê real, tá bom? Porque nessas bolachas decoradas, para decorar bolo, vocês vão utilizar tanto o glacê real também como pasta americana. Então se prepara aí, eu tô falando só aqui da segunda fase, já falei um pouquinho da primeira, já tô falando da segunda, e depois ainda tem a terceira, que eu vou falando ao longo das aulas de hoje. Mas para você participar desta Masterclass, que são 15 dias agora, então é muito intensa, é a maratona do confeiteiro, eu vou precisar passar algumas atividades para vocês, que é muito simples, tá, gente? Já começa agora, já começa já. Então, você precisa, ao longo da aula, quando eu estiver preparando alguma coisa, tirar print da tela, olha só, tirar print da tela, postar também nas suas redes sociais, né? E marcar a gente lá, tá bom? Principalmente no Instagram.
Marca a gente, porque eu quero ver se você está comprometido, se você está estudando. Por quê? Se você participar das 15 aulas, fazer as atividades que eu estou pedindo para você, e uma delas já é tirar o print da tela, postar lá e marcar a gente, você vai receber no final desta Masterclass internacional, da quarta Masterclass, um certificado de participação com contagem de horas de toda a Masterclass. Gente, isso é sensacional, porque esse certificado vai ajudar muito você. Pessoas, às vezes, que estão estudando, fazendo faculdade, precisa, às vezes, até de horas complementares, esse certificado vai ajudar. Entre outras tantas coisas, você pode guardar esse certificado, colocar assim na parede e falar, eu participei da quarta Masterclass internacional. Beleza, então? Bom, eu já falei um pouquinho aí de como vai ser a Masterclass, já iniciando na primeira fase, que são 7 dias, a segunda fase, mais 4 dias intensos, né, que a gente vai fazer cada dia um tipo de bolo sensacional e técnica, né, gente, não é só montagem de bolo, não. Na segunda fase da Masterclass também vou ensinar vocês a fazer alguns recheios bem estruturados, vamos montar bolo, estruturar, então não é só decoração, é montagem, estrutura, né, decoração, e vocês vão ver o bolo prontinho depois, ok? Muita técnica boa e técnicas tendência. Na terceira fase também, que são divididas em terceira fase, já é uma fase que você vai aperfeiçoar com técnicas um pouco mais avançadas, mas se você passou pela primeira fase, passou pela segunda fase, a terceira vai ser fichinha para você, porque você vai saber todas as técnicas que eu já falei e a gente vai aperfeiçoar ela. Certo? Então, nossa gente, tem muita coisa boa nessa quarta Masterclass internacional e seja bem-vindo aí, você que está chegando agora. E qual é a nossa hashtag? Mão na massa. Agora a gente está com a hashtag Mão na Massa, que é a primeira, né? A primeira hashtag Mão na Massa, que a gente está iniciando agora nesses 7 dias. Depois tem uma outra hashtag, né? Quando a gente chegar lá a gente fala. Beleza? Gente, então agora vamos iniciar? Eu vou falar tudo sobre glacê real, que é aí um pozinho que muita gente não sabe nem o que é, ou sabe e não consegue utilizar. Mas confeiteiro e confeiteira, anotem agora tudo que vocês vão precisar. Deixa eu só falar um pouquinho, acho que depois eu falo do material complementar, né? Daqui a pouquinho eu falo do material complementar, porque para você receber o material complementar tem mais uma atividade. Falo já já, né? Já já eu falo. Mas sempre é bom você ter aí um caderno na sua mão, anotar todas as informações, porque no material complementar que você vai receber, vai ser só assim a receita e o modo de fazer. Todos os pulos do gato você pega aqui comigo, tá? Então, gente, pega aí caderno na mão e vamos conversar um pouquinho. Eu vou falar sobre glacê real, eu vou mostrar de longe, mas daqui a pouquinho eu chego bem pertinho, porque eu só vou falar agora sobre marcas. Daqui a pouco eu mostro e nós vamos bater esse glacê real. Eu estou aqui você vai encontrar no mercado que eu falo, gente, são lojas de confeitaria, não é mercado que a gente vai fazer compra não, tá? Confeiteiro já tem que pensar diretamente na sua loja que você compra lá os produtos de confeitaria, chocolate, açúcar impalpável, glucose, tudo lá nas lojas. E você vai pensar agora nessa loja e você vai olhar aqui e lembrar do glacê real. Gente, ele vem assim em pacote de 1 kg, que é o mais tradicional, né, que a gente encontra. Já vem escrito glacê real e eu vou falar para que serve, vou falar aqui, vou fazer ele, tá? Aqui ao vivo para vocês verem como é que faz o ponto correto e outros pontos, porque não tem só um ponto, não tem só ponto de bico, eu vou utilizar ele também em bolachinhas decoradas, mas é um outro ponto que você precisa aprender, tá? Vamos falar de marcas. É o seguinte, eu tenho essa daqui, essa marca, que é, no caso aqui eu estou com a Mix, né? Mas tem Arcolor também e tem Mavalério. Vou falar dessas 3 marcas que são as mais conhecidas no mercado. Pode até ter outras marcas aí que eu nem conheço também, mas essas são as mais conhecidas, as mais famosas. E eu colocaria numa sequência assim, ó. Vamos lá, primeiro Arcolor, segundo Mix, terceiro Mavalério. Mas por quê? Eu vou explicar já. Vou começar com a Mix, que é a que tá no meio. Quando você bate o glacê real, nas proporções que eu vou ensinar vocês, eu vou bater até o pacote inteiro, 1 kg certinho, você vai sentir que essa marca Mix vai te dar uma textura um pouco mais airada, bem leve,
um pouco mais mole, não mole como eu falo aguado, não, ele vai ficar numa textura que não vai doer o seu pulso, você vai trabalhar tranquilamente fazendo decorações, né, em volta do seu bolo, tá? Já se você fizer a Art Color, ela vai te dar uma textura, talvez, não sei ainda porque eu não fiz, mas talvez vai render um pouquinho menos, porque essa Dark Color, ela é mais consistente, a mesma quantidade de água, a mesma quantidade de glacê real, mas ela é mais consistente, mais fechada, com menos bolhas de ar e dá um trabalho mais perfeito quando você vai fazer uma decoração de bolo, por exemplo, em pasta americana, de bolo de casamento, que você precisa de uma perfeição nos cordões. Eu aconselho Art Color, tá? Art Color. Eu aconselho Art Color, porque ele é um pouquinho mais caro, mas ele tem esse aspecto de perfeito, com poucas bolhas de ar. O Mix, ele tem um pouco mais de bolhas de ar, tá? Já o Mavalério, gente, eu já falo pra vocês que eu não gosto muito, porque além dele não ser tão branquinho, às vezes ele é um pouquinho amarelado, você pode perder o ponto, tá? Às vezes ele fica mais mole, aí não dá certo, então assim, eu falei das 3 marcas para que você, sempre quando você chegar na loja, você vai ver um ou outro. Se você tiver o Art Color, pode comprar, se você tiver um Mix, pode comprar, e se tiver o Mavalério, somente o Mavalério, você vai ter que comprar e tentar chegar num contexto aí, diminui até um pouquinho da quantidade de água, que eu já vou falar aqui para você. Mas os dois que eu gosto mais é Mix e Art Color, e hoje eu vou usar o Mix, certo? Vou mostrar de perto. Eu vou mostrar aqui o que você vai precisar, o tipo de pá, né, ou de globo da batedeira, a quantidade da água, e vou mostrar bem de pertinho, trabalhando agora com 1 kg de glacê real. Bem de perto para que vocês visualizem agora, tá? Então aqui, ó, glacê real, Mix ou Art Color, tá? E aqui tá explicando, até tá mostrando um bolo, eu já vou falar qual a cobertura melhor para que você trabalhe, né, o glacê real. Para 1 kg de glacê real, gente, eu vou falar uma coisa para vocês que é muita precisão aqui nessa hora. Não é nem muita calma nessa hora, é muita precisão nessa hora. De água, eu vou precisar de 160 ml para 1 kg de glacê real. Então, ó, não pode ser 170, tá bom? Tem que ser 160. Para maior precisão, pese a água. Pode pesar 160 gramas de água, que é muito preciso, tá? Você pode utilizar o globo da batedeira, eu vou utilizar a batedeira planetária, mas o melhor para utilizar para glacê real é este aqui, ó, essa raquete, tá? O glacê real, gente, ele é bem firme, bem consistente, então você pode bater com a raquete. E aí é até bom que não incorpora tantas bolhas de ar no glacê, tá? Para ele não ficar muito airado, ele precisa ter um pouco de consistência. Então, para sair assim um melhor resultado, trabalhe com a pá da batedeira, ok? Então é muito simples, gente. Eu vou fazer aqui agora com vocês. Se trabalhar com o globo, não tem importância. Pode fazer, ele só vai ficar um pouco mais airado, tá? Mas eu trabalho com a batedeira planetária. Eu vou falar um pouquinho da outra batedeira também. Enquanto isso, eu vou colocar isso aqui na nossa batedeira com 160 ml de água e vou deixar batendo por 10 minutinhos. Vamos falar um pouquinho mais? Vou falar um pouquinho sobre batedeira. Parece que não faz diferença, mas faz sim, gente, muita diferença. Batedeira planetária hoje, para um confeiteiro ou confeiteira, não é luxo nenhum. Aliás, é uma necessidade, gente. É um investimento que você tem que fazer. Dá uma diferença enorme para bater um glacê real ou um chantininho, por exemplo, se você vai bater. Se você tem uma batedeira pequena que tem aquelas as duas hélices, né? As duas que rodam assim, ó. A diferença é gritante. Então, principalmente para bater glacê real aqui agora. Eu vou colocar o glacê real para bater e não tem mais o que fazer. É colocar a quantidade exata e deixar batendo por 10 minutos, tá? Cravadinho. E não precisa ficar adicionando mais água. Se você está com a sua água precisa, pesada, 160 gramas de água, muita gente fala que eu sou a louca da balança, sou mesmo, porque a água, a densidade dela é 0. Então, se você pegar 10 ml de água, 10 gramas de água é a mesma coisa. 100 ml de água, 100 gramas de água é a mesma coisa. Isso não vale para óleo, para leite, para nenhum outro, somente água, tá?
Uma balança hoje e uma batedeira é preciso, tá, gente? Então tem que ter mesmo. Faça um investimento aí que é muito importante. Como eu disse para vocês, eu vou bater com a pá, né? Com a raquete, certo? A gente chama de pá, de raquete, eu vou bater com ela. E aí eu vou mostrar bem de perto para vocês. Vou deixar o globinho de lado. O globinho bate também. Como eu disse, ele só vai incorporar um pouco mais de ar. Como eu quero menos ar possível, para ele não ficar aquelas bolhas na hora de você trabalhar e você olhar no seu movimento e você vê ele falhadinho com bolhas de ar, porque a bolha estoura e fica buraquinhos, né? Então bate com a raquete, tá bom? Se você tiver uma batedeira pequena, não tem como, você vai bater com ela, porém, esses 10 minutos que vai precisar para essa planetária pode ser um pouco mais para outra batedeira, ok? Então, bem de perto, eu só vou mostrar aqui como a gente vai fazer. Primeiro eu vou colocar ali, vou explicar para vocês que é só fazer um movimento e depois a gente já bate aqui, tá certo? Então, aqui eu já tenho tudo preparado, batedor, batedeira, que não precisa peneirar, tá, gente? Não precisa. Se você tiver com o seu glacê real muito empelotado, é porque ele tá velho, tá? Toma cuidado. E olha só, coloquei, né? Coloco então 160 ml de água, olha só. E agora, se eu for bater aqui, gente, vai levantar muito pó. Dá uma mexidinha, porque tem água aqui embaixo. Vamos tentar umedecer esse pó. Mexe um pouquinho até ele subir essa água, até umedecer, olha lá, ó. Parece que é pouca água, mas ela já vai umedecendo. Se eu começar a bater sem fazer isso, vai espirrar tudo, vai sujar toda a sua bancada e você vai perder também glacê real, tá? Então, olha só, mexe até sair o pozinho seco e ela ficar assim, ó. Certo? Então, a primeira coisa que tem que ser feito é isso aqui. E agora sim, eu vou raspar todo aqui, ó. Raspa tudo e vou começar a bater. Outra coisa também que eu vou passar para vocês é movimento e na batedeira é alto, tá? Velocidade alta, certo? Depois, a gente para um pouquinho na metade para poder dar uma mexida. Umas 3 vezes assim, a gente vai parando para mexer, tá? Então, vamos lá. Então, 10 minutos cravado. Eu vou parar com 5 para mexer em volta, depois mais 5 e bate até o final. Vamos lá. Começar em velocidade baixa e depois vai erguendo até a máxima. Bom, eu vou parar um pouquinho para que vocês olhem. Gente, olha como ele cresce bem, tá vendo? Fica super firme. Eu vou pegar uma outra pazinha aqui. Vamos lá. Eu vou trazer aqui, ó, passou só 5 minutos, tá? Então, vamos lá, limpando. Mas olha que coisa linda essa massa. Tá aqui no globo, lotado o globo. Mas eu vou bater mais um pouco, tá? Então, assim, a primeira coisa que você tem que fazer com 5 minutos, parar e puxar tudo que foi para aqui pro canto, né? Pra ver se tá batendo legal. E mexe um pouquinho lá embaixo pra ver se não tem pó. Tá tudo certo. E agora vai mais 5 minutos batendo e eu já paro e mostro o ponto pra vocês, tá? Vamos lá. Muito bem, aqui já deu, então, 10 minutos. Olha só, gente. Primeira coisa que vocês têm que notar, que ele está super fosco, olha só. Não tem brilho, certo? E é isso aqui.
fosco e super firme. Ó, este é o ponto do glacê real. Tá difícil até de mexer com ele aqui, ó. Certo? Tá dando para ver direitinho? Este é o ponto fosco, tá? E bem firme, bem consistente. Eu vou tirar ele daqui, ó. Deixa eu só puxar. Tirando daqui. E olha que coisa linda. E agora tem o pulo do gato, que eu vou explicar para vocês o seguinte. Olha, gente, presta bastante atenção. E deixa eu só te colocar aqui. Então, vamos lá, ó. Este aqui, ó, fosco, né? Muito bonito, branquinho, branquinho. E vocês vão perguntar sobre corante, eu já vou falar já. O que que pode acontecer? Se você estiver agora sim trabalhando com ele na sua manga de confeitar e ele estiver muito firme, neste momento, depois de batido, você pode acrescentar uma colher de água e bater novamente. Mas só agora, depois dele já pronto. Se você fizer isso antes, né, ele pode desandar, tá bom? Então, anotem essa dica aí, gente. Agora, sim, se você colocou essa quantidade na sua manga de confeitar e você está trabalhando e sentiu pesado, tá doendo o pulso, tá duro, volta na batedeira, coloca mais uma colher, eu já tenho até um pouquinho mais de água aqui, pega uma colher ou 10 ml de água ou 10 gramas de água, coloca e volta para bater mais um pouco. Você vai deixar ele mais leve e vai conseguir trabalhar. Mas não despeje água aqui dentro, porque você pode perder o ponto e você perde totalmente o ponto do seu glacê real. Uma outra dica que eu vou dar para vocês. Enquanto eu estou aqui conversando com vocês, opa, eu vou pegar aqui um pano úmido, tá? Tem que estar bem úmido e colocar aqui em cima, ó. Porque só de eu começar aqui a conversar com vocês, já vai entrar ar no meu glacê real e ele já vai virar pedrinhas de açúcar. Então, toda vez estou trabalhando com glacê real na manga de confeitar, o pano úmido envolvido aqui em cima, certo? Enquanto estiver trabalhando, já já eu falo como você vai conservar ele. Mas enquanto você estiver trabalhando, pano úmido envolvido aqui. Vou colocar mais glacê real na manga de confeitar. Mexe bem ele, coloca na manga e continua trabalhando, tá? Calma que eu já vou explicar aonde você vai utilizar ele, como você vai trabalhar. Primeiro vou falar sobre corantes. Eu posso colorir glacê real? Pode. Ele aceita qualquer cor, é como se fosse um chantininho, tá? Aceita perfeitamente. Pode colorir porções, né? Pode colorir, eu vou fazer um bolo e só vai cor rosa nesse bolo. Decorar, né? Decorar com a cor rosa. Você pode colorir logo lá no início, na hora que você já está batendo, se você quer tudo rosa. Se você quer porções, amarela, uma verde, uma rosa, uma azul, divide tudo depois de batido. Aí você vai colorindo como se fosse um chantininho. Perfeito, tá bom? Pode colorir sem problema nenhum. Corante em gel, tá, gente? Nunca utilize corante líquido, principalmente no glacê real, porque ele é açúcar. Se você colocar líquido nele, ele vai desandar. Então, coloque gel que não corre risco, ele é mais forte, né? Não vai correr risco nenhum. Bom, eu vou fazer várias coisas com ele, então eu não vou colorir todo ele aqui. Mas, se eu quero guardar, vamos falar um pouco sobre conservação. Sobrou o glacê real, Léo, posso guardar? Pode. Você vai pegar, pode ser uma Tupperware que tem a tampa, tá? Coloque o que sobrou ali, pode ser até em saquinhos plásticos, tá bom? Se sobrou várias cores, coloque em saquinho plástico. Tampou, né? Tampou. E você pode colocar na geladeira. Só que vamos pensar um pouquinho que glacê real é puro açúcar. Só tem um pouquinho de água. Colocou na geladeira, o açúcar, quando ele pega umidade, o que acontece? Ele derrete, né? O glacê real é a mesma coisa. Se você colocar na geladeira, quando você for utilizar ele, se você utilizar ele imediatamente, ele vai ficar mole. Então, deixa ele em temperatura ambiente, tira da geladeira, põe em temperatura ambiente por 1 hora, pega ele, bate de novo para ele incorporar o ar e ele secar aquela umidade que tem ali. E se for preciso, colocar 1 colher de glacê real pó, tá? Sempre tem a glacê real a mais, tá, gente? Não compre só 1 quilo. Bateu 1 quilo e é aquilo que você tem. Não, compre 2. Porque se você tiver que consertar o glacê real, você tem como consertar com o próprio glacê real em pó, tá? Então, ficou mole, você tirou da geladeira, você bateu e sentiu que ele está mais mole.
Bate bem por uns 5 minutos na batedeira novamente e acrescente 1 colher de glacê real pó, tá? E ele vai firmar novamente. Mas não bata ele gelado, porque ele vai te dar um falso ponto. Deixa ele chegar em temperatura ambiente, ok? Eu vou porcionar ele aqui pra gente colorir, porque eu vou fazer vários trabalhos aqui com vocês. Eu vou colorir, gente, qualquer cor, tá? Tô pegando aqui pra variar um rosinha, né? Ó, vou colocar uma gota só pra vocês verem aqui. Não deixa ele aberto muito tempo. Eu tô aqui mostrando pra vocês, tá? Então, já deveria estar com um paninho aí em cima. Mas, ó, ele aceita perfeitamente corante, pode colocar mais. Agora, uma coisa que eu falo pra vocês, muito cuidado quando você for trabalhar com cores muito escuras, pra não adicionar tanto líquido, porque ele não aguenta não, porque isso aqui é açúcar, lembra? Se você colocar líquido, né? Então, aqui eu já tenho um rosinha. Se quiser mais forte, vai colocando, ele tá bem firme. Quando você vai trabalhar com cores, por exemplo, eu quero um vermelho, então deixa ele firme do jeito que eu bati aqui e agrega corante, tá? Então aqui, gente, ó, ele já está bom, eu não vou ficar colocando uma cor muito forte, que é só pra mostrar pra vocês aí, certo? Aqui eu vou colocar um marronzinho mesmo, ó, que já tá melhor, até o corante tá até melhor. Vamos lá, deixa eu segurar ele assim. E ó, aceita perfeitamente, marrom, certo? E eu vou fazer também um verdinho, vou pôr um marrom um pouquinho mais escuro, é só, ó, pode colocar, gente, não tem problema. Se o glacê real estiver bem firme, não tem problema. Mas se você colocou uma quantidade de água errada, aí vai ter problema sério, tá? Olha aqui, ó. Aceita corante e não perdeu o ponto, ó. Super firme, tá bom? Vou fazer a outra cor. Vou colocar aqui um pouquinho de verde, ó, tá? E um pouquinho de amarelo nesse daqui, certo? Então, o amarelo, ele é mais fácil de pegar, ele é muito rápido, ó. Fica forte, porque também tem... Esse não é o amarelo mesmo, é amarelo gema, tá? Aqui, ok? E o verdinho, pode misturar melhor, tá, gente? Só mexendo aqui. Esse aqui é um verde limão. Pode ser qualquer cor de verde, só tô colocando aqui pra vocês visualizar. Muito bonito, olha. Se quiser colocar uma gotinha de azul, ele vai subir uma tonalidade, vai ficar muito bonito, vai ficar um outro tipo de verde, tá? Então, é isso aí. Aceita perfeitamente corante, certo? Já falei sobre conservação, eu vou falar sobre um pouquinho sobre a validade dele agora. E a gente já vai trabalhar com bicos de confeitar, tá, gente? Vou fazer movimentos com bicos de confeitar. Vamos lá sobre a validade dele depois de batido, né, gente? Porque enquanto tá no saquinho, a validade é aquela que tá lá no saquinho, que eu nem sei. Dá uma olhadinha lá, né? Comprou o saquinho, olha a validade, ali vai estar constando do pó, né? Mas depois de batido, eu vou explicar para vocês o seguinte. Léo, eu posso segurar esse glacê real batido até quanto tempo? Gente, é certo que vai chegar uma hora, ele vai começar a criar pontos de mofo e de bolor, mesmo estando na geladeira. Então, é muito difícil falar de validade, porque depende de como você está batendo, se você está utilizando todos os seus equipamentos esterilizados, higienizados, aí, claro, ele vai ter uma validade um pouco mais longa, né? Mas se você bater, eu estou utilizando aqui a batedeira para uma coisa e vai lá, bate o glacê real, pode acabar tendo contaminações cruzadas aí. Mas assim, uma média, vamos lá? O máximo dentro da geladeira, num potinho fechado com tampa, 15 dias. Passou disso, eu não sei mais como ele vai estar, tá bom, gente? Então, 15 dias, se bater tudo bonitinho, tudo esterilizado, tudo limpinho, ele aguenta na geladeira até 15 dias. Posso estar utilizando ele ao longo desse tempo? Claro, faça do jeito que eu te falei. Tira ele, deixa em temperatura ambiente. Aí depois você quer bater ele e deixar num ponto de bico, bate na batedeira, ele já na temperatura ambiente com uma colher ou um pouquinho mais de pó, né, do próprio pó do glacê real para ele firmar, tá?
Ou então, se você quiser só utilizar ele para fazer as bolachinhas, trabalhar no decorando as bolachinhas, nem precisa, tá? Bater ele na batedeira não. Do jeito que você tirou, deixou chegar em temperatura ambiente, eu vou explicar para vocês o ponto, né? Qual é o ponto de bico e qual é o ponto para você utilizar em bolachas decoradas, que são 2 pontos, tá? Primeiro eu vou mostrar ele aqui como ficou na manga de confeitar. E já na sequência também mostro o ponto que vocês já estão vendo, que é o de bico, e vou ensinar vocês a fazerem o ponto fluido, ou ponto de 1 a 10. E você vai falar o que que é isso? Calma que é tudo técnica, tá? Primeiro eu já coloquei ele na manga de confeitar para que vocês vejam que eu já conservo ele assim. Dá uma olhadinha aqui. Então aqui, gente, já coloquei nas mangas, já tem até os bicos de confeitar, tá bom? Então olha que legal, eu não cheguei ainda até o final. Por quê? Se eu chegar até o final, eu tenho que tampar o bico, porque senão ele vai endurecer aqui no bico, porque isso aqui endurece muito rápido. Vou trabalhar com um aqui primeiro, ó. Então, o que que você tem que fazer? Coloca na manga de confeitar, tá? Estica ela. Com o raspador, você vai levando, ó, até chegar aqui. Não vá ainda até a ponta do bico, certo? E mais uma coisa também, se você tá trabalhando e você chegou até a ponta do bico, vamos lá, eu vou empurrar até a ponta do bico, vai sair aqui, ó, ok? Muito bem, saiu aqui. O que que eu tenho que fazer? Depois eu não posso deixar ele assim, senão ele vai secar e vai entupir. Então eu tenho que ter um paninho, tá? Úmido, e aonde eu vou fazer tudo isso daqui. Primeiro eu vou empurrar todos eles, tá? Deixa eu empurrar aqui. Já empurro, deixo aqui tudo preparado porque eu vou utilizar, certo? Já vou deixar tudo prontinho aqui. Esse também, vou utilizar aqui e mais um que eu vou empurrar também. Esse é o branco, né? Bom, tô trabalhando com diversas cores ou diversos bicos, coloco tudo aqui, o meu pano está úmido e eu vou tampar a ponta dele. E é assim que tem que permanecer. Toda vez que você for trabalhar, estou utilizando essa cor, parei, coloco ele aqui, pego a outra cor, parei, coloco aqui, tá? E o pano sempre úmido, gente, senão vai entupir o seu bico e você não vai conseguir trabalhar. Então já é a dica de como trabalhar aqui, ó, com a sua manga de confeitar. Este movimento que eu vou fazer aqui, vou trabalhar com este bico. Esse bico é o 2D, ou pode ser um M também, eu só vou mostrar qual é o ponto deste glacê para movimento de bico, tá bom? Vou só fazer alguma movimentação aqui, bem simples, bem de perto, para que você visualize. E depois eu vou explicar o outro ponto fluido. Vamos lá, eu vou trabalhar com o bico 2D, D de dado, tá? Só para que vocês visualizem o ponto do glacê real, para fazer decorações, né, aqui com o bico de confeitar. Não é o ponto fluido, tá, gente? Ponto fluido eu já mostro. Então, olha só como ele fica perfeito. Vou fazer um movimento aqui de concha invertida, olha só. Muito perfeito, tá? Fica muito firme, ele não vai desmanchar por nada. Olha só, gente, tô fazendo bem devagar para que vocês visualizem aqui, né? Mais um movimento, e este é o ponto, então, para trabalhar com bicos de confeitar. Não estou fazendo força, tá, gente? Tá perfeito mesmo. Vou fazer uma pitanguinha aqui, ó, e vocês visualizam, olha isso, ó. Certo? Perfeito. E ele vai ficar super firme. Eu estou num tabuleirinho aqui, mas é claro que já vou falar os tipos de cobertura que você pode utilizar o glacê real, que não é qualquer uma, não. Tá? Vou fazer até um movimento aqui muito legal, tá dando para pegar aqui direitinho. Eu vou colocar ele bem reto, olha, encostado na minha base, e vou fazer uma pressão e girar ao mesmo tempo. Então, eu pressiono e giro, paro de girar, pressiono mais um pouquinho e levanto. Então, ele vai fazer um miosote, gente, lindíssimo. Vou ensinar vocês a fazerem esse miosote. Mais uma vez, eu posso pôr na frente? Que na frente aqui é melhor, né? Em posição em linha reta, 90 graus. Vou pressionar e girar ao mesmo tempo. Pressão e giro,
paro de girar, pressiono mais um pouquinho, paro de pressionar e levanto. E olha que lindo que fica este miosote, perfeito, tá? E aí é só fazer o acabamento, eu vou pegar um amarelinho aqui no bico 3. O bico 3 é o bico perlezinho, olha. Tá? Eu tô fazendo aqui na base, mas se você quer deixar secando, tem que colocar ou num papel manteiga ou num plástico, tá? Que eu já mostro pra vocês. Então, eu vou fazer aqui, ó, três gotinhas. 1, 2, 3. E olha só, gente, que coisa mais linda. Muito fácil de fazer. Isso aqui seca em 24 horas, tá sequinho, tá? Fica perfeito. Deu pra ver? Este ponto que eu expliquei para vocês até agora é o ponto para bico de confeitar. Para mim tá perfeito, não estou fazendo força para ele sair do bico, tá perfeito, não precisa nem bater mais com um pouquinho mais de água, nada disso. Se você pesou 160 ml, se você, aliás, pesou 160 gramas, né? Porque é a mesma coisa de 160 ml, não tem como errar, tá bom? Tenta fazer assim que vai dar tudo certinho. E agora, gente, eu vou explicar para vocês que tipos de coberturas vocês podem trabalhar fazendo decorações com glacê real. Por que eu estou falando desta forma, bem espaçado? Porque o glacê real não pode cobrir bolo. Muita gente vai achar que ele é perfeito porque ele não desanda por nada, ele vai cada vez ficando mais firme e vai querer cobrir um bolo com glacê real. Não pode, tá? Porque ele endurece tanto que na hora de cortar o bolo, você não vai conseguir cortar o seu bolo. Ele simplesmente vai ter que ser serrado. É isso mesmo. Ele fica duro demais, gente, tá bom? Então não pode cobrir um bolo com glacê real. Você pode trabalhar sobre uma outra cobertura que eu vou falar agora. Um bolo coberto com pasta americana. A pasta americana ela é super sequinha, ela não vai para a geladeira, então ela pode ser decorada com glacê real em cima dela. Aliás, a pasta americana só aceita glacê real em cima dela. Se você colocar chantininho, chantilly, buttercream, nada disso ela vai aceitar, porque ela não pode ter umidade em cima dela. Então, o glacê real é perfeito para a pasta americana. Um outro glacê que eu vou ensinar vocês a fazerem, que é o glacê mármore, também aceita glacê real. Por quê? Ele é a base de açúcar também, né? E quando ele fica fora em temperatura ambiente, ele também cria uma casquinha, uma película, né, de proteção, porque o açúcar vai secando. E o glacê real é perfeito para trabalhar em cima dele. Então, glacê real não pode trabalhar em cima de chantilly. Pode esquecer isso daí, tá? E vice-versa também, né? Chantilly em cima de pasta americana, chantilly em cima de glacê mármore. Então, ponha isso aí no seu caderno. Glacê real pode ser trabalhado em cima de pasta americana e em cima de glacê mármore. Não pode ser trabalhado em cima de outra cobertura, certo? Agora, eu vou ensinar você a fazer o glacê real em ponto fluido. Léo, para que é isso? Gente, muita coisa, para preenchimentos de figuras é perfeito. Por exemplo, você pode pegar este glacê aqui, neste ponto, com o bico 3, fazer o contorno da figura, né? Que eu vou explicar para vocês. E com o glacê real em ponto fluido, preencher aquela figura. Mas tem que ser o ponto correto, a gente chama de ponto de 1 a 10. É o ponto que a gente vai colocar um pouquinho de água no glacê real, que já está prontinho, para ele dar uma leve fluidez, né, para ele fluir um pouquinho, mas um ponto tão correto que na hora que você colocar ele no seu desenho, ele não pode sair fora da linha dos desenhos. Gente, é muita técnica. Vamos lá, começando agora. Mas antes... Você tá gostando? Então, gente, ajuda a gente aí, curte, compartilha, tira print da tela, também tem que tirar o print da tela, postar nas suas redes sociais e marcar a gente lá também. E a gente logo vai ter uma outra atividade. Essa de postar, tirar o print da tela é uma atividade, né? Daqui a pouquinho eu falo da segunda atividade, tá? Porque você precisa fazer para você poder depois receber o seu certificado de participação. Se você tá chegando aí agora e
não escutou eu falar, gente, assiste essa aula lá desde o início. Essa aula está super recheada de técnicas. Eu passei muita informação. Você precisa assistir porque esta aula vai sair do ar amanhã, quando entrar a terceira aula, essa sai do ar. Então não perca essa oportunidade de você aprender tudo sobre glacê real, porque quando a gente entrar na segunda fase, que é a nossa Masterclass Internacional, a quarta, né, a quarta Masterclass, você vai precisar de todas essas dicas e técnicas e eu não vou falar mais muito sobre isso. Então agora eu vou passar a receitinha. Muito bem, esse aqui é o ponto de bico de confeitar, certo? Não dá para mim fazer preenchimento. Então eu vou pegar aqui, ó, um pouco de água, uma colher de chá e vou colocar aqui. Vou colocando de gotinha, tá, gente? Coloca até menos, ó, coloca um pouquinho e aí mexe bem e ele já vai começar amolecendo, ó. Mas é claro que ele tem que, ponto fluido, ele tem que estar fluidinho, né? Ainda tá firme ainda, né? Ó, muito firme. Vai de gotinha em gotinha. Vou colocar mais um pouquinho aqui, ó. Mais um pouco. Vai devagar, tá? Sempre fazendo de pouco em pouco até você acostumar, até chegar no ponto que eu vou explicar para vocês aqui o que é ponto de 1 a 10. Bom, aqui ele já tá brilhoso, então já está fluindo, tá? Como saber se isso aqui está no ponto correto? Eu vou pegar uma quantidade, vou colocar uma porção aqui na minha base e vou colocar outra porção em cima. A porção de cima tem que entrar dentro da de baixo até 10, até eu contar até 10. Então eu vou aqui, ó, aqui pode colocar? Já vou colocar uma porção, certo? E aí, eu já sei que não tá no ponto, gente, mas vamos lá. Eu vou colocar outra porção em cima. Vamos lá, deixa eu empurrar, só para que vocês visualizem. Nem eu contando até 100, essa parte aqui não vai entrar na parte de baixo, certo? Deu para ver aí? Então, não está no ponto, ó lá. Nem vou contar porque ela não vai entrar. Então, o que eu tenho que fazer? Pegar mais um pouquinho de água, né? Mais um pouquinho. Colocar aqui, de pouco em pouco, gente. Mexe. E vamos chegar no ponto, tá? Novamente. Mexendo bem. E agora, ó, depois que eu mexi, eu vou fazer novamente o ponto aqui na frente, tá bom? Então, vamos lá. Eu vou pegar uma porção, coloco a primeira porção embaixo. E agora eu venho com a porção de cima. A de cima tem que entrar até, tem que fazer um montinho, vai? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ó, ela ainda tá uma ondinha, certo? Mas ela tá entrando, olha lá. Então deu, ó, praticamente, gente, entrou. E o legal, ela não espalhou, não virou aguaceira. Então ela ficou perfeita, lisinha, tá? Muito cuidado. Vamos fazer de novo? Vou fazer aqui do ladinho, ó, tá? Eu vou colocar uma porção. E agora eu venho com a outra porção em cima e conto até 10. Ela tem que entrar. Então, vamos lá, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Olha que lindo. Agora é só deixar que ela termina de entrar. Olha lá, pessoal. E ela não esparramou. Isso que tem que estar certinho. Ela tá terminando de entrar, mas não esparramou, certo? Eu vou fazer isso aqui de um outro jeito para que vocês entendam. Vamos lá, vou pegar aqui um gabarito. Eu estou agora com o bico 3 e eu já coloquei o meu glacê fluido aqui dentro. E o que eu quero com isso, gente? Eu quero, quando eu colocar aqui o meu bico bem no centro e o glacê fluido, e eu pressionar, ele não vai sair desta marcação. Olha só, gente. Olha como ele fica. Tá vendo? Que perfeição! Ele fica alto e não sai da marcação. Isto é porque eu deixei ele no ponto 10 corretamente. Então, ó, eu vou colocar aqui novamente, eu pressiono e ele fica perfeito, ele não sai da marcação. Este glacê fluido, neste ponto, é para preenchimento das bolachas, tá, gente? Eu vou explicar isso para vocês.
Este glacê pode colorir também. Antes de colocar a água, você pode colocar o corante primeiro e depois você acrescenta as gotinhas de água até chegar no ponto correto. Porque depois que você deu o ponto até 10 e você for colorir, aí ele pode sim passar do ponto. Agora eu vou trabalhar com alguns bicos de confeitar. Sempre, gente, eu tô utilizando aqui bicos da Wilton, tá? Mas eu já tenho aqui a minha manga com o bico. E outra coisa também, não é uma aula hoje de movimentação de bicos. Eu quero que você veja que o glacê real dá para trabalhar neste ponto com bico de confeitar e depois na próxima semana, e aí sim eu pego mais assim com mais firmeza em movimentação de bicos, porque eu já vou começar a decorar os bolos, tá bom? Mas do jeito que eu explico, dá para você começar treinando aí, tá? Então já vai treinando, porque na semana que vem você pode até já fazer o seu trabalho junto comigo. Então vou aqui trabalhando agora, eu fiz aqui uma adaptação de uma luzinha, você vai dar uma olhadinha aí e vai dar para você visualizar tranquilamente. Então vamos lá. Eu vou trabalhar aqui com o bico 21, que é considerado o bico estrela. E gente, eu vou só mostrar aqui o que você pode fazer com esse glacê que já está no ponto correto, trabalhando aqui com o bico de confeitar. Então vamos lá, eu vou encostar aqui na minha base, vou pressionar e vou fazer um movimento em E. Então olha aqui. Subiu, desceu e vamos lá, continua fazendo este movimento. Com o mesmo bico, eu vou fazer um outro movimento, um movimento de zigue-zague. Então aqui, olha, encosta ele na sua base, deixa aqui bem em linha reta. Pressiona e vai arrastando o bico e fazendo esse movimento de sobe e desce. E agora aqui a concha unha de gato, ela é bem utilizada, né, para fazer aí nas laterais do bolo. E aqui eu vou colocar ela um pouquinho mais alto da base, pressiona, olha aqui, vai fazendo uma pressão, desce e faz um rabinho. E continua fazendo, novamente, pressionou, subiu, descendo, faz o rabinho e levanta novamente. Olha lá. E agora aqui eu vou alongar o meu movimento fazendo uma roseta. Então olha só, pressiono, dou a volta e vou terminando na lateral, para de pressionar e puxa. Então esses são os movimentos mais utilizados na confeitaria. Novamente aqui, pressiona, dá a volta, encosta e vai parando de pressionar. E agora, gente, o bico folha, bico 352, é esse bico aqui, olha, que parece um V, tá? Mas você tem que colocar ele em pé e você não pode, olha assim, tem que ficar com o bico para cima. E aí você vai encostar ele na base e vai pressionar. Você não pode utilizar ele dessa forma, porque você não pode enxergar a letra V. Então vira, deixa com aquela ponta para baixo. Então você encosta na base, pressiona, olha só, puxa, formando uma pontinha. Pressionou, olha, puxou, para de pressionar. Pressiona, puxa e ele vira uma folha. Dá para fazer folhas duplas também, olha, duas pressão. Pressionou, pressionou e puxou, olha lá, movimento duplo. Pressão, pressão, puxa. Dá para fazer até movimentos triplos também. Então, são 3 movimentos, olha. Vamos lá. Pressiona, pressionou, pressionou, mais um, puxou. Então, olha, pressão, 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 puxa. É menor pressão, maior pressão, menor e puxa. E olha que lindo que fica, gente. Olha, sem pressionar. Um pouco, menor pressão,
Pressiona mais um pouco e uma menor pressão e puxou. E olha só que lindo que fica essas folhas. Quanta coisa boa dá para fazer, gente. Olha, com uma única aula, olha quanta técnica, né? E um único ingrediente, que é o glacê real. Quem imaginava que glacê real dá para fazer tudo isso e muito mais ainda? E agora eu vou fazer alguns miosotes, eu já expliquei para vocês, mas eu vou fazer ele aqui de uma forma para deixar ele secando por 24 horas e vou mostrar também o ponto dele depois de seco. Então dá uma olhadinha aqui que eu já tenho os glacês prontos. Vamos fabricar aqui um pouquinho de flores. Para fazer os miosotes e deixar secando, olha só, tem saquinho aqui, ou um celofane, ou papel manteiga, ou papel alumínio, porque senão depois ele não desgruda se for direto da base, tá bom? Então vamos lá, eu vou fazer aqui, eu já expliquei, mas vamos novamente. Em linha reta, 90 graus, eu vou pressionar e girar ao mesmo tempo, paro de girar, pressiona mais um pouquinho. Agora, com os dois dedos aqui na lateral, eu seguro o plástico e levanto, ó. Tá bom? Porque se eu levantar sem segurar o plastiquinho, vem tudo pra cima. Novamente, pressiona e gira. Olha lá, pressionou mais um pouquinho, segura com o dedo e levanta. Quando levantar, tem que parar de pressionar, tá, gente? Pressionei, girei, parei de girar, pressiona só mais um pouquinho, segura e levanta. Vou fazer aqui, ó, mais um pouquinho, tá? Já vou até segurar aqui com o dedo, ó. Pressão, girou, parei, pressionei, paro de girar e levanto, certo? Deixa eu limpar aqui meu bico, que ele tá com... Agora aqui novamente, ó. Vamos lá. Pressão e giro. E o bico tem que estar encostado na base, tá, gente? Segura aqui, paro de pressionar e levanto. Só mais um, porque agora eu vou fazer aqui tanto o miolinho quanto as folhinhas. Miolinho com bico 3 amarelo, vamos lá. Fazer 3, ó lá, 3 gotinhas, 1, 2, 3. Se você não fizer o miolinho, gente, ela quebra, tá? Porque ela é muito, tá totalmente aberta aqui no meio. Olha lá. Procura não deixar muita ponta. 1, 2, 3. Tem gente que pergunta, eu não posso fazer só um? Mas é 3, tá, gente? Fica mais bonitinho. 1, 2, 3. E ele preenche, né? Fica bonito. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Agora eu vou pegar o bico folha. Já pode fazer o miosote junto com a folhinha e ela seca junto. Encosta ele bem aqui próximo da seu miosote, ó. E já faz uma folhinha. Encosta, porque tem que secar aqui, encostadinho. Senão ele também não para. Se você não colocar junto com o miosote, ele não para. Pode ser outra cor de verde, tá? Olha lá. Que lindo. Se quiser colocar outra folhinha, 2 folhinhas em cada um, pode também. Mais um aqui, vou fazer bem aqui, ó. Olha só. E eu vou mostrar ela depois de seca. Por exemplo, quer fazer 2 folhinhas? Pode fazer aqui. Certo? Olha que lindo. Pode fazer um pouquinho pra cá, pra não ficar tudo muito certinho também, né? Aqui, ó. Vou fazer aqui. Vamos lá. E agora, gente, é só deixar secar. Tem que secar por 24 horas. E aí ela vai soltar perfeitamente e eu vou mostrar. Vou falar um pouquinho sobre conservação e mostrar como ela ficou depois de seca. Qualquer tipo de flor que você for fazer com glacê real, ele tem que secar, principalmente essas que são menores, 24 horas secando. Tem algumas outras que vai um pouco mais, por exemplo, rosa, lírio, é 48 horas secando. E muito cuidado que se for tempo chuvoso, ela acaba umedecendo, tá, gente? Então tem que estar assim, ó, um clima seco, quente, para ela poder secar rapidamente, tá bom? E para guardar, antes de guardar, dá uma olhadinha como
como ela fica sequinha, perfeita, tá bom? Olha só, ela é super durinha, gente. Para guardar é fácil. Pega uma caixinha e vai colocando camadinhas de flores, mas não coloca uma sobre a outra. Coloque sempre um papel manteiga. Faça uma camada de florzinha, coloca papel manteiga em cima dela e mais uma camada de florzinha. Você não pode bater uma sobre a outra que ela começa a esfarelar, tá bom? Mas ela é super firme. Essas flores, se você conseguir guardar ela em um ambiente bem sequinho, ela dura até um ano depois de seca. Então você pode fazer florzinhas, guardar dentro da sua caixinha. E eu vou te falar um lugar muito, assim, muito interessante, que é super seco, que você pode pôr sua caixinha de flor lá em cima, que ele vai ficar sempre sequinho, em cima da geladeira. Por causa do motor da geladeira, então sobe meio que um calorzinho ali, ela fica sempre ali com umidade baixa, então sempre vai ficar sequinha as suas flores. Mesmo assim, dentro de caixinhas, tá bom, gente? E aí ela dura até um ano depois de pronta. Olha que legal, dá pra fazer bastante flores aí. Mas a única coisa que tem que tomar cuidado também é com as formiguinhas, tá? Porque é açúcar, né? Formiguinha gosta, lacra bem isso daí, tá bom? Gente, terminando a aula de hoje. Hoje foi a segunda aula desta quarta Masterclass Internacional. Olha quanta dica, quanta informação, como eu já disse, com um único ingrediente que é o glacê real, né? Quanta informação, olha o que você pode fazer. Então, essa área da confeitaria, gente, ela é muito ampla. Mas não perca agora que vem vindo a terceira aula aí da segunda fase, que tá incrível também, tá bom? Você pode ver para mim qual que é a próxima aula? Para que eu possa falar para eles aqui. Não se esqueça de fazer aí a sua atividade, certo? Você tem que então ir lá no Instagram agora, que eu vou fazer um post, um resumo desta aula, comentar, compartilhar. Fazendo isso, eu vou estar olhando lá, tá, gente? Você vai depois, né, participando das 15 aulas, você vai ter aí um certificado de participação. Não perca essa oportunidade. Qual que é a próxima aula? Ah, pronto. Tudo sobre chantininho e colorimetria. Importantíssima essa aula, não perca. Eu tô esperando você aqui amanhã. Vamos desvendar os mistérios aí do chantininho. E tudo sobre chantilly e chantininho, um é junto com o outro, tá bom? Não perca a aula de amanhã, hein? Confeiteiro e confeiteira que quer fazer sucesso aí na sua região, ser o maior decorador de bolos aí, né? Artístico, decorar, fazer movimento de bicos, flores lindas. Então você precisa participar de todas essas aulas. Espero você aqui amanhã no mesmo horário. Tchau, pessoal. Até amanhã. Tchau, tchau. Eu sou Bárbara, sou de Salvador, Bahia.
Gosto muito, muito de trabalhar com bolos, né? Na verdade, eu já venho trabalhando com isso há algum tempo. E já te sigo, adoro suas lives, adoro suas aulas. O que isso mudou para mim? Mudou que meus bolos ficaram mais, aparentemente, com aquela aparência mesmo profissional, né? Um bolo profissional. Eu pude aumentar o valor deles. Com o resultado da aparência do bolo, eu tive mais e mais clientes. Então, cobrar um pouco mais caro por isso, não aumentando demais, não, cobrando o preço justo por cada bolo que eu apresentava. Então, isso me rendeu maior lucratividade, aumentou a cartela de clientes, os elogios são vários diariamente, e com isso eu fui mudando, né? Meu negócio aumentou. E eu estou muito feliz com o resultado, muito feliz mesmo. Tá bom? Só tenho a lhe agradecer, pedir a Deus que lhe dê saúde e que você continue passando toda a sua experiência para nós, né? E quem tem força de vontade consegue. E é possível sim conseguir fazendo, se doando, dando o melhor de si, e um curso online, onde a gente tem a oportunidade de rever, né, várias vezes. Nossa, toda vez que eu tenho dúvida, eu vou lá, olho de novo, dou uma olhadinha na receita, dou uma olhadinha nas suas explicações lá com o Bico. Simplesmente maravilhoso, chefe Léo. Eu só tenho a lhe agradecer mesmo. Mesmo. Estou muito feliz com o meu resultado. Meu nome é Denise, eu sou do Rio de Janeiro e eu comecei a seguir a Chef Léo e fiquei encantada com as suas aulas e participei da Masterclass, né? A Masterclass 3. Eu tenho 45 anos e eu tenho 3 filhos, sobrinhos. Eu nunca, sabe, me dediquei a entrar, né, para o mundo da confeitaria. Sempre fiz bolo para ir para casa, para os familiares, sobrinhos, filhas. Então, há mais de 20 anos, né, fazendo bolos, e sempre foi minha paixão, sabe, a confeitaria. E caramba, é excepcional, encantada. É muita técnica, muita coisa boa, muitas dicas que você aprende, sabe? A sua cabeça abre, expande, sabe? E te dá uma segurança muito grande de você saber que você pode, sabe? Que você é capaz de fazer, é capaz de poder viver da confeitaria. Você tem segurança. Então eu tive uma certeza muito grande do que eu queria, sabe? E eu queria agradecer muito a Chef Léo. Nossa, Chef Léo, você é maravilhosa. Você explica tão esplendidamente pra gente e eu fico até emocionada. Muito obrigada, Chef Léo. Quero agradecer por essa oportunidade que você
me deu, proporcionou. Aprendi muito. Eu não sabia nada de confeitaria, nada de bico, nada de chantilly, nada de glacê. Hoje já recebo encomendas, não são muitas, mas recebo. Todos os meses comecei fazendo os bolos do mês-versário da minha filha. Agora já faço por encomenda bolos, já fiz bastante. Faço. Não é muitas encomendas, mas recebo. E estou muito feliz e quero aprender ainda mais. Mais e mais. Muito obrigada. Olá, bom dia. O curso Bicos do Movimento ele é ótimo, muito bom. Eu desenvolvi muito, aprendi, estou aprendendo ainda, né? Eu só tenho a agradecer a chefe Léo por tudo, pelos ensinamentos dela, que ela não guarda nenhum segredo, passa tudo para a gente. Quem entrar para fazer não vai se arrepender. É um dinheiro que a gente investe e sabe que o investimento é bacana, que você aprende mesmo. Você aprende mesmo e todos, né? Eu assim, falo para todo mundo, inclusive tem algumas amigas minhas que eu já falei para elas, né, para fazer o curso, porque é muito bom, a chefe é uma ótima professora, ensina direitinho assim, a gente consegue aprender. E eu já fiz alguns cursos que eu não aprendi, e era presencial. Então, com a chefe Léo, não, eu aprendi mesmo alguns de bico, né, que eu tinha uma certa dificuldade, que eu trabalhava mais com bolo com pasta americana, então com bico eu sempre tive dificuldade. Então, eu garanto que quem fazer não vai se arrepender, tá? E a chefe Léo, um beijo para você, que você tenha muitos e muitos sucessos, né? Ansiosa pela segunda Masterclass, não perca um vídeo seu, tá? Um beijo. E obrigada e gratidão por tudo, tá?